E aí galera do canal, beleza? Galera, eu vou tratar sobre um assunto que eu não sei qual vai ser a repercussão desse vídeo. Eu sou advogado, eu amo direito constitucional, sempre gostei, quem estudou comigo na época da faculdade sabe disso. Sou pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. Tenho alguma experiência já como advogado, sou operador do direito há alguns anos. Eu quero aqui falar com vocês sobre o lockdown, o isolamento, né, que alguns municípios estão adotando. Inclusive nosso município de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Pessoal, eu quero dar minha opinião sobre esse decreto do nosso prefeito Rafael Diniz. Gente, é o seguinte, eu estou vendo algumas pessoas falando que foi um decreto inconstitucional, que está ferindo o direito de ir e vir, que está elencado no artigo 5º da Constituição Federal, é um direito fundamental, né, é inviolável. Tudo isso eu concordo. Né? Na verdade, não precisa ser operador do direito para saber disso. Né? Muitas pessoas que não fizeram faculdade sabem disso, sabem que existe um direito fundamental chamado direito de locomoção, direito de ir e vir, né? E esse direito foi adquirido na nossa Constituição Cidadã desde 1988 e até hoje a gente tem esse direito. A questão que eu quero esclarecer para vocês é o seguinte: o decreto ele não fere o direito de ir e vir. Em primeiro lugar, né, antes de fazer esse vídeo, eu procurei ler o decreto inteiro, né, eu esperei para ver se ia ter alguma falha, porque em alguns casos, alguns municípios, estados, de fato houve uma ofensa a alguns direitos fundamentais, mas nesse decreto eu observei que o prefeito ele foi cauteloso na forma que ele editou esse decreto. Um exemplo. A minha preocupação como advogado era: será que eu vou ter o meu direito de exercer minha profissão ferido? Porque, vamos lá, gente, o artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, em nenhuma hipótese, diante de uma Constituição cidadã, num regime republicano como o nosso, o direito do advogado deveria ser ferido se, no caso, você como cidadão precisasse da intervenção de um advogado defendendo seus direitos. Como que o advogado ficaria impedido de ir até você? Né? Então, esse decreto ele zelou por isso. Ele zelou também por, na verdade, de forma geral, todo mundo que sair por uma necessidade, seja por trabalho, seja por uma necessidade de fazer uma compra em supermercado, essas pessoas não estão impedidas de sair. Você não está impedido de sair como cidadão. O decreto, eu vou resumir bem para vocês, a intenção desse decreto foi simplesmente inibir as pessoas que saem por sair, saem sem uma necessidade real de sair de casa. Né? A gente está vivendo, gente, um tempo na nossa cidade em que o sistema de saúde está entrando em colapso, simplesmente está entrando em colapso. Já não tem leitos o suficiente para atender essa demanda de pessoas que estão tendo crise aguda de respiração, né, na grande maioria das vezes pelo Covid-19. Então, gente, o que eu quero explicar para vocês? Existe sim um direito individual chamado direito de ir e vir. Eu, como cidadão individual, eu tenho sim esse direito de ir e vir. Artigo 5º da Constituição assegura a gente disso. Mas eu quero explicar uma coisa para vocês. Existe uma coisa, um princípio constitucional chamado princípio da ponderação de valores. Eu vou entrar nesse mérito com vocês, é uma questão técnica, uma questão teórica, mas vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Esse princípio da ponderação de valores é um princípio adotado em uma circunstância em que você tem um direito fundamental entrando em conflito com outro direito fundamental. O que é o direito fundamental? É um direito elencado na Constituição Federal, um direito que você como cidadão tem, que é intocável. A Constituição assegura esse direito a você. Eu vou dar um direito a vocês, eu vou dar um exemplo a vocês. Um exemplo prático e explicativo, né, para ser mais objetivo nesse vídeo. O que vocês acham que é mais importante? O direito de um cidadão de ir e vir ou o direito da coletividade pela saúde, pela vida, de uma forma geral? Eu acho que é um pouco óbvio, né? E na situação que a gente está vivendo como município, o direito de locomoção, de ir e vir,
ele foi condicionado, ele não foi proibido. A gente não está proibido de ir e vir a partir de segunda-feira, né? Que é quando o decreto vai passar a funcionar, do dia 18 a 24. A gente não está impedido de ir e vir, mas a gente precisa justificar a nossa saída. A gente precisa justificar o nosso ir e vir. Né? Vão ter profissionais, né? Guarda Municipal, Polícia Militar também vai estar auxiliando nisso, a nível estadual, os municípios, né? O próprio Wilson Witts já tinha falado isso há uma semana atrás. Alguns outros profissionais a nível municipal vão estar nas ruas fazendo esse cuidado, né? Tomando esse cuidado na sociedade, controlando a sociedade nesse sentido. Como é que vai funcionar? Você que vai continuar tendo que sair a trabalho, leve a sua carteira de trabalho, se você tem ela em mãos. Se você não tem ela em mãos, eu vou fazer um outro vídeo explicando a vocês como ter acesso à carteira de trabalho digital. Talvez você nem saiba disso, mas você pode ter a sua carteira de trabalho acessível no seu celular. Você pode levar a sua carteira de trabalho para qualquer lugar. Vou resumir basicamente para vocês. Vocês têm que ter um login no acesso.gov.br. Com esse login você tem acesso ao aplicativo da carteira de trabalho. Você pode entrar em mais detalhes pela internet aí, mas eu vou tentar fazer um vídeo explicativo para ser mais didático ainda. Se você tiver um crachá da empresa que você trabalha, já vai ser suficiente, isso está no decreto. Eu, como advogado, se eu precisar sair para atender alguém, fazer alguma coisa em exercício da minha profissão como advogado, basta eu levar a minha carteira do OAB, como eu já levo para todo lugar, porque talvez seja necessário em uma circunstância qualquer, né? Basta eu levar minha carteira do OAB, logicamente eu preciso sair em exercício da minha profissão, não adianta eu andar com a minha carteira do OAB para ir passear e dar carteirada, né? Porque não existe isso, né? Eu realmente tenho que sair com a finalidade de exercer minha profissão como advogado, né? Talvez possa acontecer alguma coisa, uma prisão em flagrante que aconteça até depois das 11 horas, né? Que é uma outra coisa que eu vou explicar. De 11 às 5 existe praticamente um toque de recolher nesse decreto, né? De 11 da noite até 5 da manhã é um toque de recolher. De uma forma geral, todo mundo tem que estar em casa nesse intervalo de tempo, das 23 horas até as 5 horas. Claro que as exceções continuam de pé, né? Se você é profissional da saúde, tá saindo do plantão, trabalha com segurança, com vigilância, esses trabalhos que, independente do horário, precisam estar funcionando. Nesses casos, isso vai ser assegurado, você não vai precisar parar de trabalhar, você não vai ficar preso se você estiver trabalhando. Eu só recomendo que você tenha esse cuidado. Se você trabalha numa empresa que tem crachá, ande com crachá. Se você tem a carteira de trabalho em mãos, ande com a sua carteira de trabalho, né? Se você for sair para fazer compra, guarda a nota fiscal da compra, porque talvez eles exijam isso, né? E é isso, pessoal. Esse princípio da ponderação de valores é isso, né? Eu estou vendo, infelizmente, respeito a opinião de alguns colegas, advogados, né? Mas eu discordo e espero que advogados que estejam assistindo esse vídeo me respeitem também nesse sentido. Eu discordo quando a gente, como profissional, como operador do direito, só olha um direito. O direito é um direito individual. É necessário, a Constituição nossa, o Código Civil, está acontecendo um fenômeno no ordenamento jurídico brasileiro chamado constitucionalização. A constitucionalização é praticamente tornar a Constituição, todo o nosso ordenamento jurídico, um ordenamento jurídico voltado para a coletividade, né? Não se fala mais em preservar somente os direitos individuais, as relações individuais, em detrimento da sociedade. Ao contrário, o interesse da sociedade em detrimento dos direitos individuais, né? A nossa Constituição ela tem trabalhado nesse sentido. Toda a nossa legislação tem preservado o direito da coletividade de uma forma geral. Então, é necessário a gente entender que o direito individual de ir e vir, ele está sendo condicionado, não está sendo impedido, mas ele está sendo condicionado em detrimento da coletividade, né? Espero que eu tenha esclarecido isso para vocês, né? Se vocês quiserem compartilhar esse vídeo com outras pessoas que talvez estejam revoltadas aí, achando que
realmente está ferindo a Constituição, não está ferindo a Constituição. Eu quero deixar claro isso, na minha opinião, como advogado, esse decreto não está ferindo a Constituição. Tá bom, pessoal? E, tanto esse decreto como vários outros decretos, né, de municípios e estados no nosso país como um todo estão sendo adotados. Os estados estão dando essa autonomia para os municípios. No caso, aqui o Wilson Witzel, ele já tinha dado essa autonomia, né, para os prefeitos, até porque os prefeitos que sabem realmente qual é a circunstância, né, a nível municipal, né, o governador, o presidente da República não tem esse controle, né, tão eficaz quanto um prefeito que está lidando com a população. E se o prefeito está errando nisso, no dia da gente votar, a gente vai ver se ele errou de fato ou não. Na verdade é só uma das coisas, né? A gente tem que avaliar todo o histórico, né? Tem muita gente achando que é só uma medida política isso. Parem de olhar só com um olhar crítico, ou com a afeição ou que vocês sentem, né, pelo chefe do executivo a nível municipal. Olhem de uma maneira mais racional, né? Eu, como operador do direito, estou aqui trazendo esse ponto de vista para você. Talvez um advogado que você tenha conversado ou visto tenha falado uma outra coisa, mas eu quero deixar bem claro para vocês que essa é a minha opinião. Não é um decreto inconstitucional, está sendo protegido o direito da coletividade em detrimento do direito da individualidade sua de ir e vir, mas você pode ir e vir sim, né, desde que você respeite as condições que foram estabelecidas no decreto, que não são difíceis de ser respeitadas se você estiver saindo de boa fé, com a intenção realmente de fazer algo que seja necessário, né, não saindo para passear, ficar andando na rua. A gente sabe que aqui no nosso município tem muita gente que fica à toa na rua, né? Então, na verdade, nosso município é o pior município em termos de isolamento social. Isso já está sendo provado diante desse estado de calamidade pública que a gente está. Então, gente, vamos fazer isso. Vamos pensar na coletividade. Não pensa só no seu direito individual de ir e vir. Pensa na coletividade. Pensa nessa situação que a gente está passando. Talvez, eu espero que nenhum dos seus familiares necessitem do sistema de saúde nosso que está em colapso. Pense bem nisso, tá bom? É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Acho que vai ser uma segunda opinião, né? Não estou dizendo que eu sou o dono da razão, essa é a minha opinião como advogado, como operador do direito. O direito, ele é sim uma ciência complexa, é uma ciência algumas vezes subjetiva, mas eu entendo que o nosso ordenamento jurídico trabalha pensando mais na coletividade do que na individualidade. Por isso que eu tenho essa opinião, tá bom, pessoal? Um abraço, valeu!